E o tema de reflexão de hoje chama O Semeador. Semeador é uma parábola que foi trazida, foi contada por um grande mestre conhecido de todos nós, né, que é Jesus, quando estava a falar com seus seguidores e discípulos. Então, parábolas são ensinamentos que nos auxiliam no autoconhecimento e indicam um caminho para que possamos melhorar as nossas relações e ações no ambiente em que vivemos. Tudo que semeamos, ou seja, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Isso está na lei, está dentro da natureza, né? A gente pode ter esse exemplo em tudo que a gente vê ao nosso redor, principalmente no reino vegetal. Então, vamos à historinha, né? Historinha, vamos falar historinha porque é uma metáfora, né? Então, diz assim: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-na. A outra parte caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na e não deu fruto algum. Mas outras caíram na terra boa, e brotando e crescendo, davam fruto. Um grão produzia 30, outro 60 e outro 100. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, se a gente pegar essa parábola aqui, essa história, né, o que a gente pode tirar? Primeiro, eu acho que é interessante, qualquer leitura que a gente for fazer, tentar entender, definir, né, os personagens. Por exemplo, o semeador. Vamos trazer aqui para o nosso dia a dia. O semeador podem ser quem? Nós mesmos. Ou as pessoas do nosso relacionamento, do nosso convívio diário, ou não. São os semeadores. O que seriam as sementes? As sementes nós podemos considerar como os sentimentos que cultivamos em nossos corações. Então, sementes são sentimentos que cultivamos em nossos corações ou que plantamos no coração dos outros. Essas sementes que podem crescer ou não, são sentimentos como assim, o amor, o perdão, são sentimentos que todos nós temos, são sentimentos básicos do ser humano. E a gente pode acrescentar mais também empatia, tolerância, raiva, tristeza, que todos nós carregamos, sentimentos que fazem parte da nossa origem e da nossa personalidade. Que sentimentos estamos regando? Que sementes dessas a gente está regando no nosso dia a dia? Que terra está sendo plantada, né? O solo, o terreno que ele fala na historinha, a gente pode considerar como o nosso coração, né? Então, as sementes são sentimentos que nós, semeadores, estamos plantando no coração dos outros, ou que os outros estão plantando em nossos corações. Fica mais fácil de entender assim a historinha, né? Então, quer a gente queira ou não, nós estamos sempre despertando sentimento nas pessoas, e elas despertam em nós. Esses sentimentos podem ser passageiros ou não. A gente pode guardar no nosso coração, remoer se for uma coisa ruim ou não. Se for bom, a gente também pode guardar ou ignorar. Agora vamos tentar entender o que ele quis dizer com isso. Gente, isso aqui é uma explicação, mas existem várias explicações, tá? Cada um pode depois pegar essa parábola também, essa história, e tentar entender com o seu sentimento, com o seu coração. Então, vamos lá, o solo, o terreno, podemos considerar como o nosso coração. Falei, a gente desperta sentimentos nos outros e eles despertam em nós. Então, esse solo, nosso coração, recebe as sementes, que são sentimentos, constantemente. E o que fazemos com esses sentimentos? Quando eles não são desejados, absorvemos e remoemos por quanto tempo? Uma coisa que nos abala assim, né? Quanto tempo eu fico guardando aquilo? E os bons sentimentos? Estamos conseguindo semear esses bons sentimentos nos próximos? Ou eu recebi uma semente que eu não gostei muito e eu vou passando essa semente ruim para frente? Né?
assim, a gente vai poder refletir sobre o impacto das nossas palavras e das nossas ações nas outras pessoas. Como é que será que as pessoas estão nos vendo? E como é que nós estamos vendo essas pessoas? Gente, peraí que parou aqui meu mouse. Deixa eu rodar aqui. Cada um, conforme o seu grau de evolução, com sua necessidade ou com seu entendimento, vai reagir ao acolhimento dessa semente à sua maneira, podendo ou não aprender com as lições que tudo que nós vivemos são lições, são oportunidades de mostrar a nossa capacidade de superação, né, e demonstrar também o grau da nossa fé. Fé, temos ou não temos? A gente pode falar assim, eu tenho um pouquinho de fé. Não, não tem. A fé é uma coisa que não se mede, ou você tem ou não tem. Então, dessas situações que a gente vive no dia a dia com as pessoas, a gente pode também medir como é que está a nossa fé, né? Então, vamos refletir agora sobre essa semente, esses sentimentos, desses diversos tipos, esses solos que são o nosso coração. Quando ele fala que a primeira parte caiu, da semente caiu à beira do caminho, o que a gente pode comparar? E as aves vieram e comeram, né? Nossas ações e atitudes, quando não compreendidas e não aceitas, são como essas sementes no coração daqueles indiferentes e distraídos. Queremos ajudar com boas palavras e com boas ações. Como temos lidado com o que parece ser ingratidão? Olha, eu fiz uma coisa boa para essa pessoa, dei um bom conselho, mas ela nem deu atenção para o que eu disse. Será que essa semente que eu joguei caiu aí à beira do caminho e não foi compreendida? Como é que eu me sinto quando alguém não acolhe alguma coisa que eu falei? Aí pode entrar também um pouquinho de empatia, né? Eu me colocar no lugar do outro. Se eu estivesse nessa situação, eu gostaria de receber esse conselho ou essa atitude dessa pessoa. Geralmente aí a gente já encontra a resposta. E agora, e o contrário? Quando acontece o contrário? Quando a gente recebe um pedido de socorro de alguém. Esse pedido de socorro, eles podem chegar com alguns sinais em forma assim, mal-estar, dor de cabeça, dor de estômago, de maneiras constantes. Ou mesmo a pessoa irritada que convive conosco. Como é que a gente tem reagido? Como é que eu faço? Às vezes a pessoa está querendo chamar a nossa atenção. É um pedido de socorro e a gente às vezes não está nem aí, né? Ela está jogando aquela semente de socorro, mas está caindo no nosso coração, que está como esse solo, né? À beira do caminho, que não está assim, percebendo a tristeza dessa pessoa, não está percebendo que ela está em depressão. Então, é um alerta também para a gente prestar mais atenção às pessoas que convivem conosco. Quer seja no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, porque quando uma pessoa está feliz, ela não agride ninguém. Se nós convivemos em algum lugar onde nós estamos sendo agredidos, por palavras, por atitudes, a pessoa bate a porta, xinga, grita, essa pessoa não está bem. Ela está pedindo ajuda. E como é que a gente faz? A gente age ou reage? São situações diferentes. Agir é a gente parar e pensar e perceber que essa pessoa não está num bom momento, senão ela não estaria fazendo aquilo. Agora, reagir é quando a gente entra na sintonia da pessoa, naquela vibração, e começa a debater. Aí vira uma discussão. Não é legal assim, né? A outra parte da semente caiu nos lugares pedregosos, né? Onde não havia muita terra, logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído ao sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Esse tipo de terreno, a gente pode comparar com aquelas pessoas que são entusiastas, né? Deixa que eu faço, eu vou e ajudo, demonstra assim, um interesse, talvez mais por educação, mas logo depois elas ficam, não dão continuidade, né? Então, assim, elas começam a ajudar, mas depois não ligam para perguntar, olha, você melhorou, você está bem, né? Às vezes é mais para tipo assim, um verniz social, né?
Será que agimos assim também? A gente vê uma pessoa que necessita de ajuda, está precisando de auxílio, eu vou lá, me ofereço, mas depois eu esqueço de perguntar, você melhorou, você está bem? Quer dizer, eu me entusiasmei no primeiro momento, mas não dei continuidade. Por que motivo? Né? A gente pode comparar assim também, as preocupações do mundo me tiraram daquilo, né? E eu posso pensar em sentimento como falta de interesse, uma superficialidade, um egoísmo. Aí fica a reflexão de cada um, tá? Quando a gente começa um trabalho de ajuda, de auxílio, e depois esquece. Então, me entusiasmei, né, que nem a sementinha ali, mas não, como não tinha raiz profunda, o sol queimou, as preocupações mundanas queimaram o meu interesse e me afastaram daquilo. Isso às vezes acontece também com a gente, quando alguém começa, né, e não nos dá atenção. O que a gente fica? A gente fica triste. Puxa vida, não me ligou para saber como eu estava? Será que a gente fica com essa semente no nosso coração? Puxa, não me procurou mais. O que será que aconteceu? Que sentimento é esse que a gente começa a cultivar no nosso coração? A gente se sente como? Desprezado, esquecido. Será que não é hora de parar e pensar um pouquinho assim também? Será que aquela pessoa também não está bem? Né? Outra também, né? Às vezes a gente cria muita expectativa em relação ao outro, esperando que ele fosse fazer alguma coisa que a gente fizesse. E quando a gente cria expectativas demais, a gente acaba, às vezes, se machucando. Né? Porque nem as pessoas são diferentes. Cada um age de acordo com o seu grau de evolução, com o que ela pode e tem para nos dar. E quando ela não faz o que a gente acha que merecia, né, a gente fica triste, fica remoendo e fica crescendo uma coisa que não deveria crescer. Eu falo assim, a gente pode, num certo momento, nos entristecermos com alguma situação. O que a gente não deve é alimentar esses sentimentos ruins de tristeza, de mágoa, de revolta, de se sentir injustiçado. Conforme fala aí a nossa reflexão, o semeador. Nós colhemos o que plantamos. Se hoje o que eu vivo não está bom, o que eu estou fazendo para mudar? O que eu posso plantar hoje para colher no amanhã? Não adianta a gente reclamar e não fazer nada para mudar, né? Dizia, alguns falam que era de Einstein essa frase, né? Que é uma insanidade querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, eu não posso reclamar e não fazer nada para mudar. Eu fico num círculo vicioso, aí eu preciso de ajuda. A outra semente que caiu nos espinhos, esses espinhos cresceram e sufocaram lá, e não deu fruto algum. O que a gente pode comparar com esses espinhos? As pessoas de solo espinhoso. São aquelas que creem no bem, acreditam nos conceitos do bem, mas os espinhos, a gente pode dizer que são as amarguras, o retorno do bem que ela espera que venha, não vem. Então, ela começa a pensar assim, estou sendo boba, não vou mais fazer isso para alguém, não vou mais ajudar alguém. Já passamos por essa situação, não ajudo mais essa pessoa, ela não merece. E a gente esquece que o bem tem que ser feito sempre, porque ele vai voltar, é um plantio também. O bem, a atenção, o amor, a gente tem que estar fazendo sem esperar retorno. Senão vai ser uma semente de atenção, de amor, que vai ser sufocada pelas amarguras da vida. Geralmente, as pessoas que pensam assim, elas são levadas pela massa, né? O pessoal que está em torno dela fala, você é bobo, você está fazendo isso para aquela pessoa, ela não reconhece. Se fosse você, não faria mais. Mas a gente tem que pensar no nosso sentimento, no nosso coração. Eu faço bem porque eu quero fazer, não porque eu espero o retorno. Quando o nosso coração está amargurado, sem esperança de dias melhores, por ver somente o lado ruim de tudo, a gente tem que tentar mudar esse olhar, porque tudo é um aprendizado, tudo é uma lição. Nós não passamos nada que não precisamos passar para poder crescer, para poder nos melhorarmos. Então, a gente tem que dar graça em tudo, agradecer cada momento, cada situação, e ter esse olhar bom, esse olhar positivo. Por que eu passo por isso? Por que eu estou passando?
o Pai, sabe mais do que ninguém. Essa força maior que nós chamamos de Deus, de Pai, cada um dá um nome diferente, Alá, né? Tudo está em perfeita harmonia com as leis, né? Então, não existe nenhuma ação nossa que não gere uma consequência. E essa consequência vai ser boa ou ruim, de acordo com esse nosso ato praticado. A última semente, ela caiu num solo que brotou e cresceu, davam frutos, um grão produzia 30 e outros 60 e outros 100. Olha que beleza, né? Que solo é esse que produz e que cresce, que multiplica? Que sentimento, que semente é essa que dá essa maravilha de colheita? A terra fértil. Quem são esses corações? São aqueles que estão abertos e são reconhecidos pela sua transformação moral. Têm no coração uma fé inabalável e adotam a prática da caridade sem esperar nada em troca. Esses corações, pelos seus exemplos, eles vão tocando outros corações e esse bem vai se multiplicando. É o que está caminhando a nossa Terra, o nosso planeta, para a quinta dimensão. Aliás, o planeta já está na quinta dimensão. Na dimensão do amor, da paz, da saúde. Os seres, nós, humanos, né, que ainda não estamos na quinta dimensão, estamos nessa transição, nessa passagem, né? Isso é importante a gente ter noção. Eu acho o planeta Terra bonito, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui. Então, vamos ser essa semente, esse solo, esse coração acolhedor, que perdoa, que ama. Assim, se a gente conseguir dominar o nosso ego e usar o nosso pensamento sempre para o lado bom, pensando no bem, porque o nosso pensamento cria, nosso pensamento também são sementes, tudo que eu penso, ele realiza, são forças. Então, vigiar os nossos pensamentos para que os nossos sentimentos, que são essas sementes, elas sejam do bem, do amor. Quem que não quer ficar no planeta Terra hoje? Eu quero. Tão bonito o nosso planeta, é lindo, maravilhoso, vocês olham tanta natureza, o mar, as árvores, o canto dos pássaros, tudo em harmonia. E essa harmonia nós podemos trazer para a nossa vida, mas temos que plantar, semear para colher. Né? A gente não pode plantar manga e querer colher morango ou outra coisa, né? Então, como reflexão final, eu queria que vocês meditassem como se tornar essa terra produtiva, esse coração amoroso, né, que não guarda mágoas, que sabe entender o outro, porque o outro dá o que ele pode. Cada um está num grau de evolução. Tudo que plantamos, colhemos. Tudo que eu recebo hoje é a colheita do que eu já plantei. Estou satisfeito com a minha vida atual? Sim ou não? Sim, continuo fazendo o que eu estou fazendo. Não, preciso mudar. Qual semente eu preciso regar mais? Que sentimento eu preciso regar mais que está faltando na minha vida? Porque quando a gente não sabe o que a gente busca, qualquer coisa serve. E nós temos que nos valorizar como centelhas divinas, como pessoas que têm todo esse poder através do pensamento. Eu posso, eu quero, eu consigo ser pessoa melhor. Consigo ser mais amável, consigo ser mais bondoso, mais caridoso, mais paciente, mais amoroso. Ah, mas é difícil, vocês vão falar assim, é muito difícil. É trabalhoso, porque requer que nós trabalhemos o nosso ego. Não levemos para muita coisa assim, como falar, a ferro e fogo. Temos que ser mais resilientes, aceitar mais as coisas. Nossas colheitas serão melhores. Então, eu deixo para vocês uma reflexão para que vocês, ao chegarem nos vossos lares hoje, olhem seus familiares e pensem, o que eu estou fazendo por cada um deles? O que eu estou plantando no coração de cada pessoa que convive comigo na minha família? Ou no meu trabalho? Será que eu estou fazendo o caminho certo do bom semeador? Será que eu estou exemplificando? Então, é esse o último recado que eu deixo para vocês, né? Essa reflexão.